Olá a todos! Amamos o cinema pelas histórias interessantes, pela boa atuação, pela qualidade do trabalho de câmera, pelos efeitos especiais malucos e pelas trilhas sonoras atmosféricas. E claro, também pelos erros de gravação, especialmente se não forem fáceis de serem percebidos. Neste caso, você se sentirá quase como um caçador de tesouros que encontrou um baú escondido. Bem, estamos prontos para compartilhar nossas descobertas. Então, peguem suas pipocas, relaxem e vamos lá! Piratas do Caribe. Até o momento, a série de filmes sobre as aventuras de Jack Sparrow, ou melhor, do Capitão Jack Sparrow, se tornou bastante grande com 5 filmes, e eles não têm intenção de parar, é claro. Como em qualquer filme de aventura de grande escala, Piratas do Caribe está cheio de pequenos erros. Mesmo no primeiro filme, você pode encontrá-los em cenas conhecidas, como a chegada de Jack Sparrow a Port Royal. Nesse momento, Johnny Depp está incrível em seu papel de pirata, e muitos se apaixonaram por Jack desde o primeiro quadro, especialmente quando ele se aproxima da costa em um barco quase naufragado e pisa de forma épica no cais. Esse momento levou a plateia a delírio, e ninguém percebeu que em apenas um segundo, ele troca as pernas. Veja por si mesmo, aqui ele está se preparando para desembarcar com o pé direito, e um segundo depois ele coloca o pé esquerdo no cais. Titanic. Qual é a probabilidade de haver um erro em uma das cenas mais famosas da história do cinema? Agora você provavelmente conhece, mesmo que nunca tenha assistido a Titanic, porque essa cena é parodiada com tanta frequência que quase todo casal apaixonado tem uma foto no estilo Titanic. Sim, estamos falando da cena na proa, tão romântica e reconhecível. Antes de Jack estar na proa do navio com Rose, ele já estava lá observando golfinhos no início do filme, e até os ângulos de câmera são um pouco parecidos, exceto que a proa do navio parece diferente. Mas é definitivamente o mesmo lugar. Até mesmo um navio tão grande como o Titanic não poderia ter proas diferentes para golfinhos e romance. Isso só pode significar uma coisa: havia 2 fragmentos do navio no set, e ninguém percebeu o quão diferentes eram. Mas as cenas provavelmente foram filmadas em mais de uma tomada. It, A Coisa. Todo mundo já falou e escreveu sobre os erros históricos na nova versão de It, A Coisa. Câmeras modernas em lojas, carros errados na rua, mas esses são apenas detalhes em comparação com os talentosos jovens atores e o carismático Bill Skarsgård, que pode ser bastante intimidador. No entanto, queremos chamar a atenção para outro erro que aparece literalmente no início do filme, e os espectadores provavelmente nem perceberam. Bill está sentado na cama e faz um barco de papel para seu irmão mais novo. De um lado não há guardanapos amassados na cama, mas depois de um segundo, a perspectiva muda, e há um pedaço de papel amassado na frente do garoto. Talvez você pense que ele rapidamente as usou para assoar o nariz, mas isso levou menos de um segundo, e Bill nem teve tempo de tirar a mão do rosto ao tossir. É apenas mais um erro clássico. Deadpool. Considerando o orçamento modesto deste filme de super-herói, o primeiro sobre este mercenário tagarela, acabou sendo surpreendentemente bom. Mas mesmo aqui há alguns erros. Lembra do momento em que Colossus muda o personagem principal para ele mesmo com algemas, apenas por cortesia? Primeiro Deadpool está serrando sua mão esquerda por muito tempo, e depois ele cresce uma nova mão, também por muito tempo. Mas entre essas cenas há uma breve cena de Deadpool caindo e escapando em um caminhão. Se você pausar o filme no momento certo, encontrará um erro totalmente inesperado. Wade pula da ponte sem sua mão esquerda. Mas um segundo depois, de outro ângulo, vemos que ele não tem sua mão direita, mas são apenas alguns momentos durante o voo, e Deadpool pousa sem sua mão esquerda novamente. Provavelmente algum artista estava brincando com espelhos, mas não muito com sucesso. Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. O último filme da trilogia, O Retorno do Rei, foi bastante longo, com mais de 3 horas e 21 minutos na versão teatral e ainda mais na versão do diretor, com mais de 4 horas. As inúmeras conclusões do filme podem cansar qualquer um, e parece que os próprios atores não eram exceção. Os elfos, junto com Bilbo, Gandalf e Frodo, se preparam para ir para o oeste sobre o mar, pois a Era dos Homens está prestes a começar. A cena é muito tocante para quem a assiste, com os personagens chorando e se despedindo. No entanto, a cena continua, e Sam aparentemente não aguenta o drama, tirando seu colete, que ele usava o tempo todo. Bem, como explicar que magicamente e de repente ele desaparece? Duvidamos que Frodo tenha roubado para guardar de lembrança, pois o personagem principal não tem absolutamente nada a ver com isso. Depois de alguns segundos, quando Sam finalmente se despede de seu melhor amigo e volta para sua esposa, o item de roupa desaparecido está de volta nele. Maria Antonieta. O filme sobre a vida da rainha francesa Maria Antonieta foi filmado em 2006 por Sofia Coppola, filha do famoso diretor Francis Ford Coppola. O filme ganhou o Oscar de melhor figurino, que realmente são esplêndidos. Mas entre todo esse esplendor de vestidos, ternos e chapéus do final do século XVIII, há um elemento aparentemente invisível de outra era. A personagem principal compra sapatos, vestidos e joias, escolhe leques, bebe champanhe, come bolos e, em geral, desfruta de uma vida luxuosa. Há muitos quadros bonitos e brilhantes, e eles mudam tão rapidamente que é quase impossível notar esse erro entre os sapatos reais. Há um par de Converse roxos. Claro, é uma marca bastante antiga, mas não tão antiga a ponto de ser usada pela rainha da França. No entanto, pode não ser um erro, mas apenas um estranho ovo de Páscoa. Não é possível que o operador, o diretor e um monte de pessoas no set e fora dele não tenham visto essas saudações do século XX bem no centro do quadro, ou será que viram?
Harry Potter. Se você é fã da série Harry Potter, ou pelo menos leu os livros, provavelmente sabe que, segundo a história, os olhos de Harry são verdes, assim como os de sua mãe. No entanto, em close UPS, é claramente visível que Daniel Radcliffe não usava suas lentes de contato, então a versão cinematográfica do menino que sobreviveu tem olhos azuis. Isso não aconteceu porque o ator era preguiçoso, mas por causa da reação de seus olhos às lentes. Radcliffe simplesmente não conseguia usá-las por muito tempo, então o diretor decidiu não torturar o garoto. No final, a cor dos olhos não é tão importante como no livro, onde os outros personagens continuam dizendo que Harry tem os olhos de sua mãe, o que geralmente não levantava questões. O problema é que na oitava parte há uma cena com as memórias de Snape, e vemos a mãe de Harry em sua infância em um close claro, confirmando que Lily Potter tinha olhos castanhos. E isso não é apenas correção de cor, pois a jovem atriz Ellie Darcy Alden realmente tem olhos castanhos. Então, por quê? Animais fantásticos e onde habitam. Já que estamos no mundo da magia, vamos dar uma olhada nos erros de outro filme no universo mágico criado por Rowling. Aqui não são apenas criaturas fantásticas, mas também muitos erros fantásticos. Lembra da cena no banco onde Jacob Kowalski traz uma maleta cheia de produtos de panificação e mostra ao banqueiro? Você vê esses cupcakes no canto? Quando os quadros mudam, eles também mudam de posição várias vezes. Ou será que Jacob apenas deu uma mordida a cada vez que a câmera não estava filmando? E quanto à cena do jantar? Todos estavam aproveitando a comida, mas assim que Newt se levanta da mesa, magicamente todos os pratos desaparecem. Claro, pode ser uma espécie de magia doméstica, mas vamos lá. Talvez o outro convidado ainda estivesse com fome. E finalmente o truque do colete mágico, sim, como de Sam em Senhor dos Anéis. Olhe com atenção. Aqui está Newt dentro de sua maleta, usando uma camisa e um colete. Agora, por alguma razão, é apenas a camisa, e agora ele passa pela porta, e o colete está de volta nele. 007. Quantum of Solace. O 22º filme de James Bond também foi o segundo na carreira de Daniel Craig. Parece um filme típico da série, com perseguições de carros, tiroteios, carros de luxo e até a famosa frase, "Me chamo Bond, James Bond" e, claro, erros. Mas não estamos aqui para falar sobre a geografia da Bolívia e outras coisas, apenas olhe para o cara atrás de Craig. Sabemos que quando você vê o legal 007 em uma moto, você não está exatamente interessado em examinar a multidão, mas acredite, vale a pena. Afinal, o cara está literalmente varrendo o ar. A cena dura apenas alguns segundos, mas você vai se lembrar para sempre. Django Livre. Quentin Tarantino é um diretor extremamente talentoso com seu próprio estilo, e por isso podemos perdoá-lo por qualquer erro, pois eles não tornam o filme pior. No entanto, é impossível ignorar esses pequenos bugs. Por exemplo, Tarantino trata os fatos históricos de forma bastante livre. Em uma cena, você pode ver uma cópia do busto da rainha egípcia Nefertiti, aquela que foi descoberta pelo arqueólogo Ludwig Borchardt apenas em 1912. Enquanto isso, o filme se passa em 1858, muito antes das famosas escavações da antiga cidade de Akhtartan. E esse não é o único exemplo. Lembra-se da incrível explosão dinamite da mansão? Sem dúvida, é uma cena muito legal e dramática. A questão é que a dinamite usada por Django foi inventada muito depois e apresentada ao público apenas em 1866. Mas quem se importa? Afinal, tudo fica melhor com explosões, certo? Obrigado por assistir. Deixe seu like e se inscreva no canal Blog da Clara para mais vídeos como esse. Até mais!